Eita porra. Oi. Viu? Eu ia gravar um vídeo agorinha mesmo. Eu acabei de iniciar a gravação. É, silenciei que eu vou gravar aqui. Eu acho que eu não vou cortar isso não. Eu acho que eu não vou cortar isso não, vou deixar no vídeo. Eu já tô gravando, tá gravando. Tá no meu fone, não tô te ouvindo não. Não. Tá. Tá, vou gravar aqui. Nossa, ainda sobrou. Tá, enfim, vou gravar aqui. E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Sonegador. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre mais um artigo do Hoppe. O nome do artigo é Por que o Socialismo Sempre Irá Fracassar. E é um artigo relativamente curto, então eu decidi gravar esse vídeo aqui fazendo a leitura, comentando algumas coisas em cima, como eu sempre faço no adquirido conhecimento descentralizado. Então, vamos começar. O socialismo e o capitalismo oferecem soluções radicalmente diferentes para o problema da escassez, já que é impossível que todos tenham imediatamente e ao mesmo tempo tudo aquilo que querem. Como então podemos decidir de modo eficaz quem irá controlar os recursos que temos? A solução que for escolhida trará profundas implicações. Ela pode significar a diferença entre prosperidade e empobrecimento, trocas voluntárias e coerção política, liberdade e totalitarismo. Então, a solução que foi escolhida para resolver o problema da escassez pode significar a diferença entre essas coisas: prosperidade, empobrecimento, trocas voluntárias ou coerção política, liberdade e totalitarismo. Então, vamos ver. O sistema capitalista soluciona o problema da escassez ao reconhecer o direito à propriedade privada honestamente adquirida, que também é irrefutável no a priori da argumentação. Tá? O direito à propriedade privada é irrefutável no a priori da argumentação. O primeiro a utilizar um determinado bem torna-se seu proprietário. Também é irrefutável, tá? A questão da apropriação original, que uma vez que você argumenta, você já pressupõe os direitos à propriedade, e no direito à propriedade em outros bens escassos, que tem que ser reconhecido ao argumentar, porque se não fosse isso você nem estaria sequer vivo, tem que ser através da apropriação original. Porque se não fosse assim, é a questão dos retardatários. Você teria que pedir permissão para os seus descendentes e etc. E isso seria impossível. Então, quando você reconhece a sua autopropriedade, você tem também que reconhecer a propriedade sobre outros recursos escassos através da apropriação original, que é a única consistência lógica. Enfim, outros podem adquiri-lo por meio de trocas e contratos voluntários, que é o único meio legítimo de se ter um bem, não sendo você pegar ele no seu estado de natureza e misturando seu trabalho nele, assim adquirindo, que é a questão da apropriação original. Aí é por meio de trocas e contratos voluntários que você passa os seus bens, nunca por coerção e agressão. Mas até que o dono da propriedade decida fazer um contrato para comercializar a sua propriedade, ele pode fazer o que quiser com ela, desde que ele não interfira na propriedade alheia, danificando-a fisicamente. Ok. O sistema socialista tenta solucionar o problema da propriedade de uma maneira completamente diferente. Assim como no capitalismo, as pessoas podem ser donas de bens de consumo, mas no socialismo, diferente do capitalismo, as propriedades que servem como meios de produção são coletivizadas, não possuindo proprietários. Nenhuma pessoa pode ser dona das máquinas e dos outros recursos utilizados na produção de bens de consumo. É a humanidade, por assim dizer, a dona desses recursos, entre aspas, muito entre aspas. Porque ficaria na mão dos políticos. Mas na teoria é isso, Na teoria é isso, mas enfim, na realidade fica na mão dos políticos. Mas, ok.
Apenas um tipo de pessoa pode comandar os meios de produção: os zeladores do sistema, aqueles que controlam todo o arranjo socialista. É o que eu acabei de falar. As leis econômicas garantem que a socialização dos meios de produção sempre irá gerar efeitos econômicos e sociológicos perniciosos. Qualquer experimento socialista sempre acabará em fracasso por 5 motivos. Vejamos. Primeiro, o socialismo resulta em menos investimentos, menos poupança e um padrão de vida menor. Quando o socialismo é inicialmente imposto, a propriedade precisa ser redistribuída. Os meios de produção são confiscados dos atuais usuários e produtores e entregues a comunidades de zeladores, entre aspas. Mesmo que os proprietários e usuários tenham adquirido os meios de produção via consentimento voluntário dos usuários anteriores, os meios serão transferidos às pessoas que, na melhor das hipóteses, tornar-se-ão usuárias e produtoras de coisas que elas não possuíam anteriormente. Ou seja, o socialismo ele pega a propriedade que o dono daquela propriedade adquiriu legitimamente e redistribui ela com pessoas que, na melhor das hipóteses, vão se tornar usuários e produtores de coisas que ela nunca possuiu anteriormente. É o que o Hoppe está falando aqui. Sobre esse sistema, os proprietários e usuários anteriores são penalizados em prol dos novos donos. Os não usuários, não produtores e não contratantes dos meios de produção são favorecidos ao serem promovidos à posição de zeladores de propriedades que eles não utilizaram, não produziram ou não alugaram para usar. Assim, a renda dos não usuários, não produtores e não contratantes aumenta. O mesmo é válido para o não poupador, que se beneficiou à custa do poupador cuja propriedade poupada foi confiscada. Torna-se claro, portanto, que se o socialismo favorece o não usuário, o não produtor, o não contratante e o não poupador, ele necessariamente eleva o custo sobre os usuários, os produtores, os contratantes e os poupadores. Ou seja, ele eleva os custos para quem realmente adquiriu legitimamente e redistribui para quem nunca possuiu essa propriedade anteriormente. Então, é um desincentivo. É fácil entender porque haverá menos pessoas exercendo essas últimas funções. Haverá menos apropriações originais dos recursos naturais, menos produção de novos fatores de produção e menos contratantes. Haverá menos preparação para o futuro, porque todos os investimentos secarão. Haverá menos poupança e mais consumo, menos trabalho e mais lazer. Isso significa que menos bens de consumo disponíveis para troca, o que leva a uma redução do padrão de vida de todos. Se as pessoas estiverem dispostas a se arriscar para obtê-los, elas terão de ir para o mercado negro e para a economia informal, onde poderão tentar contrabalancear essas perdas. Então, quando você mata o livre mercado, você tem esse grande desincentivo e você diminui o padrão de vida de todo mundo, Você não tem mais incentivo para fazer uma boa qualidade de serviço para nada. O governo estatiza tudo, o Estado, na verdade, estatiza tudo, e aí você não tem mais competição, então você não tem mais incentivo para fazer um bom serviço, e aí todo mundo está na merda, e é isso que o socialismo é um grande desincentivador econômico e social também. Segundo, o socialismo resulta em escassez, ineficiência e desperdícios assombrosos. Essa foi a grande contestação de Ludwig von Mises, que ainda em 1920 já havia descoberto que o cálculo econômico racional é impossível sobre o socialismo. O Mises ele tem um livro inteiro sobre o cálculo econômico sobre o socialismo, que ele apresenta essa falha no socialismo. Ele mostrou que, em um sistema coletivista, os bens de capital serão, na melhor das hipóteses, utilizados na produção de bens de segunda categoria, na pior, na produção de coisas que não satisfazem absolutamente nenhuma necessidade. A constatação de Mises é simples, porém extremamente importante. Como no socialismo os meios de produção não podem ser vendidos, não existem preços de mercado para eles. Assim, seu zelador
entre aspas, não pode determinar os custos monetários envolvidos na fabricação ou na modificação das etapas dos processos de produção. Tampouco pode ele comparar esses custos à receita monetária das vendas. Tá, uma coisa aqui que eu quero palpitar aqui é que esse problema do cálculo econômico eu já tinha visto em algum lugar. Eu não estudei a fundo, é um assunto que eu tenho interesse, mas enfim, basicamente assim, como você não vai ter um sistema de preços, né? O cara que produz os produtos, ele não vai saber onde alocar os recursos, porque quando você tem um sistema de preços e o cara tá buscando lucro, o lugar que está mais precisando vai estar um preço mais alto, porque vai ter mais demanda. E aí o cara vai saber para onde alocar esse recurso. Por exemplo, o cara tá vendendo. Eu vi do Rafael Lima. Eu vi o Rafael Lima falando. Que ele explica de forma muito didática, por mais que eu não concorde com algumas coisas do Rafael Lima. Ele falou tipo do vendedor de tomate. Você tem um vendedor de tomate. E aí ele no capitalismo, como tem um sistema de preços, o lugar que tiver mais precisando daquele tomate vai ter mais demanda e aí o preço lá vai ser mais alto. Então você vai saber onde alocar seus recursos. No socialismo não, você não tem um sistema de preços, o cara não vai saber onde alocar os recursos e aí simplesmente vai ter pessoas que vão morrer de fome, assim como todas as experiências socialistas aconteceram, né? Enfim, continuando aqui. E como ele não tem permissão de aceitar ofertas de outros empreendedores que queiram utilizar seus meios de produção, ele não tem como saber quais as oportunidades que está perdendo. E sem conhecer as oportunidades que está perdendo, ele não tem como saber seus custos. Ele não tem nem como saber se a maneira como ele está produzindo é eficiente ou ineficiente, desejada ou indesejada, racional ou irracional. Ele não tem como saber se está satisfazendo as necessidades mais urgentes ou os caprichos mais efêmeros dos consumidores, né? Se você não tem um sistema de preço, né, como é que você vai saber se você está fazendo um produto ineficiente, eficiente, desejado ou indesejado? Simplesmente não tem como saber, né? Ou seja, a propriedade comunal dos meios de produção, por exemplo, das fábricas, impede a existência de mercados para bens de capital, por exemplo, máquinas. Se não há propriedade privada sobre meios de produção, não há um genuíno mercado entre eles. Se não há um mercado entre eles, é impossível haver a formação de preços legítimos. Se não há preços, é impossível fazer qualquer cálculo de preços. E sem esse cálculo de preços, é impossível haver qualquer racionalidade econômica. O que significa que uma economia planejada é, paradoxalmente, impossível de ser planejada. O nome é autocontraditório. Enfim, o socialismo é contradição performativa pura, mas tudo bem. Sem preços não há cálculo de lucros e prejuízos. E, consequentemente, não há como direcionar o uso de bens de capital para atender às mais urgentes demandas dos consumidores da maneira menos dispendiosa possível. É o que eu tinha falado do negócio dos tomates, né? Sem esse sistema de preços, né? Como é que você vai saber onde que você vai vender, aonde que está mais precisando, né? Porque onde tiver mais precisando, você vai cobrar mais, entendeu? Vai ter mais demanda. Como é que você vai saber se não tem um sistema de preços? No capitalismo, o livre mercado e o sistema de preços fornecem essa informação ao produtor, foi o que eu falei. A propriedade privada sobre o capital e a liberdade de trocas resultam na formação de preços, bem como salários e juros, os quais refletem as preferências dos consumidores e permitem que o capital seja direcionado para as aplicações mais urgentes. Foi o que eu falei, está explicando tudo aqui. Ao mesmo tempo em que o julgamento empreendedorial tem de lidar constantemente com as contínuas mudanças nos desejos dos consumidores, né? Se você vai para onde a demanda estiver alta, entendeu? Você vai vender para onde te der mais dinheiro, né? Já que você está pensando no lucro. Então você vai vender para as pessoas que estão mais precisando. E aí, né, tem a questão da competição também. Você vai sempre melhorar a sua qualidade de produto, seu preço, etc. Então, tipo assim, só tem incentivo para fazer o bem. Mas, enfim. Já no socialismo não há preços para os bens de capital e não há oportunidade de trocas voluntárias. O zelador fica à deriva e no escuro.
E como ele não conhece a situação da sua atual estratégia de produção, ele não sabe como melhorá-la. Quanto menos os produtores podem calcular e fazer aprimoramentos, maior a probabilidade de desperdícios e escassezes. Em uma economia na qual o mercado consumidor para seus produtos é muito grande, o dilema do produtor é ainda pior. Desnecessário dizer que, quando não há um cálculo econômico racional, a sociedade irá afundar em um empobrecimento progressivamente deteriorante. Qualquer passo rumo ao socialismo é um passo rumo à irracionalidade econômica. Isso é uma questão óbvia. Assim, não tem qualquer tipo de racionalidade no socialismo, é totalmente irracional. Não só em questão econômica, questão social também. Todos os tipos de questão do socialismo é irracional, mas enfim. Terceiro, o socialismo resulta na utilização excessiva dos fatores de produção, até o ponto em que eles se tornam completamente dilapidados e vandalizados. Um proprietário particular em um regime capitalista tem o direito de vender seu fator de produção no momento em que ele quiser e manter para si as receitas da venda. Sendo assim, é do seu total interesse evitar perdas no valor do seu capital. Então, ele vai querer, preservar a propriedade dele para poder vender a uma maior quantidade de valor possível no futuro, né? Como ele é o dono, seu objetivo é maximizar o valor do fator responsável pela produção dos bens e serviços por ele vendidos. Sim, a situação do zelador socialista é inteiramente diferente. Como ele não pode vender seu fator de produção, ele tem pouco ou nenhum incentivo para fazer com que seu capital retenha valor. Então, seu estímulo, ao contrário, será aumentar a produção sem qualquer consideração com as consequências disso sobre o valor de seu fator de produção, o qual, por causa do seu uso constante, é desmedido, só irá cair. Então, eles se tornam completamente dilapidados e vandalizados por conta disso. Você não tem como vender seu fator de produção, então tô nem aí, cara. Eu vou fazer o que quiser com a propriedade aqui e acabou. Claro que no capitalismo você também pode fazer o que você quiser com a sua propriedade enquanto você é o dono. Na questão do socialismo eu falei em fazer o que quiser com sua propriedade, só que não é propriedade sua, né? Mas, enfim, você não tem um incentivo. No capitalismo você pode fazer o que você quiser com sua propriedade, porém você tem um incentivo de preservar ela, porque se você quiser vender ela no futuro, você já vai poder maximizar seus lucros quando você preserva, né, sua propriedade. Já no socialismo, né, totalmente sem incentivos, na verdade é desincentivos. Mas, enfim. Há também a hipótese de que, caso o zelador vislumbre uma oportunidade de utilizar seus meios de produção em benefício privado, como produzir para serem vendidos no mercado negro, ele terá um incentivo de aumentar a produção a custo do valor de capital, consumindo completamente o maquinário. Afinal, ele não tem nada a perder e tudo a ganhar. Não importa como você veja, quando não há propriedade privada e livre mercado, ou seja, quando há socialismo, os produtores estarão propensos a consumir o capital até sua completa inutilização. O consumo de capital leva ao empobrecimento, né? Então, até agora só dos incentivos, ok. Quarto, o socialismo leva à redução da qualidade dos bens e serviços disponíveis ao consumidor. Sobre o capitalismo, um empresário pode preservar e expandir sua empresa apenas se ele for capaz de recuperar seus custos de produção. E como a demanda pelos produtos de sua empresa depende da avaliação que os consumidores fazem do preço e da qualidade, sendo o preço um critério de qualidade, a qualidade dos produtos tende a ser uma preocupação constante para os produtores. Isso só é possível se houver propriedade privada e trocas voluntárias de mercado. No socialismo, né, como é tudo estatizado, você vai dar uma avaliação, não é igual no capitalismo, né, que você tem incentivo da competição e tal. Isso aqui é bem óbvio, assim, tipo, vocês que estão assistindo, se você tiver alguém assistindo aí, vocês realmente forem anarcocapitalistas, você já deve saber isso aqui, tipo, sei lá, há muito tempo. Tipo, o início do anarcocapitalismo, assim, criticar o socialismo. A crítica ao socialismo é a questão da competição, cara. Não só isso, tem vários. O cálculo econômico mesmo é um dos principais também. Mas, enfim,
isso aqui que o Hoppe está falando, o quarto, o socialismo leva à redução de qualidade de bens e serviços disponíveis ao consumidor, é óbvio, porque é a estatização. Não é só o socialismo, é estatização. Já falei 1000 vezes no canal, já falei mil vezes. Quando você estatiza um serviço ou um bem, você não tem incentivo para fazer qualquer merda que for com ele, porque você já recebe a porra do dinheiro. Você fazendo um produto bom ou ruim, você já recebe, porque você rouba através de impostos. Você rouba. Não tem, eu não gostei, vou avaliar ruim, ou tipo, não, isso aqui parece ser ruim, não vou pagar. Não, você já paga. Você já paga. Você já é roubado. Então ele não tem incentivo para fazer uma coisa boa. Ao contrário, ele vai querer fazer uma coisa ruim pra diminuir seus gastos, né? E vai querer cobrar mais imposto para maximizar os lucros dele. No caso, o Estado, né? Que é uma grande quadrilha. Ai, cadê? Onde que eu tava? Sim. Sobre o socialismo, as coisas são diferentes. Não apenas os meios de produção são coletivamente geridos, como também é coletiva a renda obtida com a venda de toda a produção. Isso é outra maneira de dizer que a renda do produtor tem pouca ou nenhuma conexão com a avaliação que os consumidores fazem do seu trabalho. Todos os produtores, obviamente, sabem desse fato. Não tem avaliação, então acabou, né? Assim, o produtor não tem motivos para fazer um esforço especial para melhorar a qualidade do seu produto, óbvio que não, né? Você não tem competição, para que você vai fazer um esforço para melhorar a qualidade do seu produto? Em vez disso, ele irá dedicar menos tempo e esforço para produzir o que os consumidores querem, gastar mais tempo fazendo o que ele quer. O socialismo é um sistema que incentiva os produtores a serem preguiçosos, obviamente. Quinto e último, né? Quinto e último. O socialismo leva à politização da sociedade. Dificilmente pode existir algo pior para a produção de riqueza. O socialismo, pelo menos em sua versão marxista, diz que seu objetivo é a completa igualdade. Os marxistas observam que, uma vez permitida a propriedade privada dos meios de produção, está permitida a criação de diferenças sociais. Se eu sou o proprietário do recurso A, isso implica que você não é. Logo, nossa relação com o recurso A torna-se diferente e desigual. Ao abolir de uma só vez a propriedade privada dos meios de produção, dizem os marxistas, todos passarão a ser coproprietários de tudo. E isso seria o mais justo, pois estaria refletindo a igualdade de todos como seres humanos. A realidade, porém, é muito diferente, né? Claro que é diferente. Declarar que todos são coproprietários de tudo irá solucionar apenas nominalmente as diferenças de posse, mas não irá resolver o real e fundamental problema remanescente. Ainda existirão diferenças no poder de controlar o que será feito com os recursos. No capitalismo, a pessoa que é dona de um recurso pode também controlar o que será feito com ele, já que é sua propriedade. Em uma economia socializada, isso não se aplica, porque não mais existem proprietários, né? Como é que você sabe o que vai fazer com o recurso? Você não tem um proprietário, você não se preocupa com ele, já foi falado disso, enfim. Você não preocupa, né, com a sua produção, né, com a sua propriedade, já que não é sua propriedade, né? A propriedade de todo mundo, então foda-se. Não obstante, o problema do controle continua. Quem irá decidir o que deve ser feito com o quê? No socialismo, só há uma maneira. As pessoas resolvem suas desavenças a respeito do controle da propriedade sobrepondo uma vontade à outra. Enquanto existem diferenças, as pessoas irão resolvê-las por meios políticos. Se as pessoas quiserem melhorar sua renda sob o socialismo, elas terão de ascender a posições mais valorizadas dentro da hierarquia dos zeladores. Isso requer talento político. Sob tal sistema,
as pessoas terão de despender menos tempo e esforço desenvolvendo suas habilidades produtivas e mais tempo e esforço aprimorando seus talentos políticos. À medida que as pessoas vão abandonando seus papéis de produtores e usuários de recursos, percebe-se que suas personalidades vão se alterando. Elas deixam de cultivar a capacidade de antecipar situações de escassez, de aproveitar oportunidades produtivas, de estar alerta a possibilidades tecnológicas, de antecipar mudanças na demanda do consumidor e desenvolver estratégias de marketing. Elas perdem a capacidade na iniciativa do trabalho e dar respostas aos anseios de terceiros. Elas perdem essa coisa de realmente ajudar o consumidor. Porque no capitalismo você só lucra se você ajudar o consumidor, porra. Você só lucra se você vender. Para você vender, você tem que agradar quem você vende. No socialismo você não tem isso. É puro discurso político de poder. É puro poder. Quem é que vai controlar? A propriedade é de todo mundo. Quem é que vai gerir essa propriedade? Enfim. Nesse cenário, as pessoas passam a desenvolver a habilidade de mobilizar apoio público em favor de suas próprias posições e opiniões, utilizando-se de artifícios como demagogia, poder de persuasão retórica, promessas, esmolas e ameaças. Sobre o socialismo, as pessoas que ascendem ao topo são diferentes das que fazem sobre o capitalismo. No capitalismo é uma pessoa que atende à demanda do consumidor, que faz o bem. No socialismo, né, é uma pessoa que utiliza de persuasão e de recursos trapaciosos, de maquiavelismo. São essas pessoas, né, que vão chegar no poder. Quanto mais alto você olhar para uma hierarquia socialista, mais você encontrará pessoas excessivamente incompetentes para fazer o trabalho que supostamente deveriam fazer. Não é nenhum obstáculo para a carreira de um político zerador ser um imbecil, indolente, ineficiente e negligente. Só é necessário que ele tenha boas habilidades políticas. Só é necessário que ele seja um maquiavélico fudido, ladrão, filho da puta. Só é necessário isso para ser um político. Isso é uma receita cera para um empobrecimento de qualquer sociedade. O socialismo. Não só o socialismo como o Estado. O Hoppe ele falou do socialismo, então, mas isso aqui vale para qualquer Estado, seja liberal, seja socialista. Enfim. É isso, acabou o artigo. Obrigado por terem assistido. São 5 motivos do porquê que o socialismo sempre vai fracassar. E não é surpresa pra ninguém. Eu acho que nem os socialistas acreditam nessa merda, velho. Não é possível que uma pessoa seja burra pra acreditar nisso. Mas enfim. Enfim. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Vejam o meu canal na Odyssey. Vou deixar nos comentários do vídeo. Obrigado por ter assistido e valeu.